Deus, amado Pai, muita gratidão, Senhor, por mais este santo sábado. Obrigado porque temos novamente o privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração. Estejas conosco, Pai amado, ao longo deste dia. Que o Teu Santo Espírito se faça presente e que nós possamos, Pai amado, sair daqui com a certeza de que estivemos junto a Ti. Querido Deus, abençoe os dízimos, as ofertas e, Pai amado, te pedimos mais uma vez que estejas conosco ao longo de cada momento. Obrigado por tudo, gratos te somos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem estar estranhando a plataforma, mas hoje nós temos um testemunho. É um sermão que é um testemunho. Esse aqui é o meu amigo de alguns anos, o Guto Grins, a Maria, esposa do Guto, o filho, o Lucas, né? Luca. Eu esqueço, é que o nome do meu filho é Lucas, eu fico passando confusão. Doutor Daniel, a esposa dele é Gisele, o Danielzinho e a Arabella. Você viu como eu guardo rápido os nomes, né? Eu tenho que fazer associação de ideia para lembrar dos nomes. E eles estão aqui para dar um testemunho, por isso que estão em família. Duas famílias, um lindíssimo testemunho que faz algum tempo que eu tinha convidado já o Guto para estar aqui e hoje, graças a Deus, ele está aqui com toda a sua comitiva. Pode seguir o Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu vou convidar vocês para todos ficarem de pé. Primeiro, tu vai ver, tá? Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós temos um rápido anúncio para dar, que é todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração, ok? Então, se vocês estiverem aqui pela praia e quiserem participar conosco, estão todos convidados. E o segundo anúncio, nós estamos, se vocês olharem para o lado aqui, nós temos aqui que a nossa grade aqui do lado aqui, ela está quase tombando, né? Porque ela é de ferro e acabou sendo tudo corrida pela maresia, né? E a gente está fazendo uma campanha para que a gente possa arrecadar os fundos para que a gente possa estar trocando aqui a nossa cerca aqui do lado, tá bom? E aí, ali na saída tem uma igrejinha, ó, na saída da porta ali. E se você quiser dar uma oferta especial para que a gente possa estar trocando, tá bom? Será bem-vindo e com certeza Deus vai abençoar muito mais vocês, tá bom? Obrigado. Procure em Deus, história de hoje. Primeiro lugar é onde Ele estiver. Você já pensou sobre a razão pela qual nós adoramos a Deus? Embora haja muitas respostas para essa pergunta, pensem como é maravilhoso adorar Deus simplesmente pelo fato de que o primeiro lugar é onde Ele está. As primeiras palavras das Sagradas Escrituras, no princípio, Deus criou os céus e a terra, o posicionam como o primeiro, sem dar outros detalhes sobre sua origem e existência anteriores. Sua posição como o primeiro é mais do que um honorífico ou um título estático. É uma declaração divina de Deus como o iniciador de tudo. Nas palavras de Paulo, ele é a pedra angular, e para João, o revelador, ele é o alfa. À medida que o apelo para colocar Deus em primeiro lugar ressoa em nossos ouvidos,
Se torna uma tolice pensar que podemos decidir se Deus é ou não o primeiro. Colocar Deus em primeiro lugar significa reconhecer quem Ele é, o primeiro, o iniciador. E quando o colocamos em primeiro lugar, estamos alinhando nossa existência com a ordem do universo. Dois irmãos estavam brigando pela mesma peça de um jogo de quebra-cabeça, enquanto gritavam um com o outro. Um queria colocar a peça no canto inferior esquerdo e o outro no canto superior direito. O pai, que recém havia entrado na sala, não conseguiu disfarçar a risada e aconselhou seus filhos com as seguintes palavras: se vocês não colocarem a peça no lugar onde ela pertence, o quebra-cabeça jamais será finalizado. Do mesmo modo, nossa existência somente será completa quando colocarmos o primeiro, o iniciador, no lugar onde ele pertence. Quais elementos têm competido pelo primeiro lugar quando administramos os nossos recursos, sejam eles pequenos ou grandes? Se você deseja que esse ano seja uma obra-prima em sua vida, escolha agora mesmo reconhecer Deus como o primeiro em tudo, adorando por ser o grande iniciador do universo. Ao adorarmos a Deus com a devolução dos nossos dízimos e pacto, que possamos convidá-lo a ser o primeiro na gestão de nossa vida e recursos. Somente nele teremos um grande começo e um final poderoso. Que possamos colocar nossos desejos por último e a Deus em primeiro lugar. Bom dia, irmãos. Sábado sempre é um dia especial. Vamos estar na casa do nosso Deus. É bom, juntos, erguermos nossa voz e entrar louvores a Ele. Então, eu convido vocês para ficarem de pé. Tem um hino chamado Foi Assim, que tem muito a ver com a mensagem de hoje também. Vamos cantar todos juntos. Ser projetado na capela, Foi Assim. Tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim. Gente triste tenho visto
Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que chegou. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana que tu estivestes no controle, no comando de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos anjos que tu colocas ao nosso redor. Te agradecemos pelos cuidados e pelas infinitas bênçãos, Senhor Deus. Todas aquelas grandes que nós enxergamos, mas te agradecemos por cada uma daquelas pequeninas, Senhor Deus, que só no céu nós vamos ter conhecimento. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos cuidados que tu tens com aqueles que nós amamos, de perto, de longe. Colocamos, Senhor Deus, nossas vidas e agora, neste momento especial, Senhor, coloco meu marido Guto, o Dr. Daniel, em tuas mãos, Senhor, que tu use eles, que este testemunho, Senhor Deus, possa trazer conforto para os nossos corações, na certeza, Senhor, de que tu operas milagres. Que estes milagres que nós lemos na Bíblia, Senhor Deus, eles ainda acontecem hoje. E acontecem sob os nossos olhos, muitas vezes despercebidos. Te pedimos então, Senhor, que tu estejas conosco neste momento. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, ficou muito bom. Irmãos, nós estamos meio que trabalhando juntos aqui, tá? Porque eles chegaram agora, eu não sei se vocês perceberam, eles chegaram em cima da hora, então nós não tivemos condições de trabalhar toda a programação, então nós estamos trabalhando nos bastidores, tá? Então não reparem se houver movimentações, tá? Eu não sei exatamente como é que vai ser, mas eu já vi. Oi? Então ele vai explicar agora. O Daniel está aqui, o doutor Daniel, eu já vou entender quem é ele na vida desse homem. Hoje vai ser uma programação um pouquinho diferente. Assim como impactou nossa vida, tenho certeza que vocês vão um pouquinho diferente hoje quando forem para casa. Meu nome é Daniel. Até fevereiro do ano passado eu trabalhava no hospital de Gramado. Eu passei toda a pandemia sendo responsável pelos pacientes com Covid lá de Gramado, cuidando da UTI e da emergência também. E um dia, de manhã cedo, uma amiga minha me liga, dizendo que o marido não tinha passado muito bem durante a noite. Eu falei, não, traz aqui, eu estou de plantão, era uma quinta-feira à noite, eu fiquei de plantão, estava saindo na sexta de manhã, e eu falei, não, traz aqui, eu estou aqui até as 8, eu tenho que ver alguns pacientes ainda que estão internados, traz aqui que eu dou uma olhadinha dele. E assim que tudo começou, numa manhã do dia 21 de maio de 2021. Queridos, bom dia. Bom dia. Alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E quero dizer para vocês que o Dario não mentiu. E a Denise não mentiu também. Ela disse que essa igreja era uma família, que era um lugar muito aconchegante, muito caloroso, e de fato é. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, no meio de pessoas que a gente já viu que são especiais. E mais do que isso, Dario, Denise, eu conheci já duas carinhas. Aquele rapaz lá atrás veio especialmente para nos ver, é isso?
do encontro de casais com Cristo, não foi? Eu e a minha esposa, nós participamos do ECC já fazem 13 anos. Quando nós participamos, o Luca, o nosso filho mais novo, a minha esposa estava grávida do Luca. E nós conhecemos a igreja através desse ministério. Então, há 13 anos a gente tem participado desse ministério, dessa caminhada com Cristo, na Igreja Adventista. Tem outro casal aqui também. Aonde? Ah, ali, ó. Perfeito. Que bom ver vocês. E essa moça bonita aqui na frente, eu também me lembro dela. Ela não lembra de mim. Lembra? Tu é a filha da Ellen? Olha só. Da Ellen White, não é de qualquer Ellen. Meu nome é Guto Grins. Eu sou casado com a Maria Verônica. Nós somos pais de 2 filhos, do Luca e da Maria Eduarda. O Danielzinho, esse moço bonito aqui, a mãe, mas o nome é do pai. Essa aqui é a Arabella, a minha filhinha mais nova. E a minha esposa, Gisele, levanta um pouquinho, ela não está acostumada com isso, o pai dela é pastor, então o pai dela sempre faz isso também. Toda igreja nova que a gente vai. A gente estava conversando há algum tempo atrás, porque a experiência que você vê hoje, todas as coisas da vida têm 2 visões pelo menos diferentes. E a gente estava conversando há algum tempo atrás de que a minha perspectiva é totalmente diferente da perspectiva dele, desse testemunho que a gente vai contar hoje. E eu já ouvi ele falar muitas vezes a história, e sempre, quando a gente está conversando com as pessoas, eu acabo dando a minha versão de algumas coisas que são um pouquinho diferentes. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, talvez no dia a dia, de uma mensagem, um testemunho, mas um testemunho com 2 visões diferentes. A minha de médico e naquele dia ele paciente. Como o Dr. Daniel disse, o testemunho que nós queremos compartilhar com vocês, ele aconteceu no dia 21 de maio do ano de 2021. Nós estamos falando, portanto, de 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses atrás. Na noite do dia anterior, portanto, no dia 20 de maio, eu fui dormir com uma indisposição estomacal. Eu sentia uma queimação na região do estômago e, para mim, se tratava apenas de algo que, de repente, eu havia comido, talvez bebido, e algo que não tivesse feito bem. Na manhã do dia seguinte, do dia 21, aquela indisposição ela continuava, a dor apenas aumentava, e naquele dia eu fui entender que Deus, Ele age na nossa vida de uma forma absolutamente presente. Eu aprendi naquele dia, eu ressignifiquei naquele dia a palavra coincidência. Naquele dia eu aprendi que a verdadeira palavra se chama cristocidência. A minha esposa, ela ligou para o nosso amigo, Dr. Daniel, e coincidentemente o Dr. Daniel disse: Maria, eu estou no hospital, eu estou saindo do meu plantão. Quem sabe tu vem com o Guto até o hospital. Chegando no hospital, o Dr. Daniel me encaminhou para uma sala, e naquele dia nós juntos vivemos talvez a maior aventura das nossas vidas. Eu estava fazendo um soro para indisposição estomacal, porque a princípio era apenas aquilo que eu tinha. Eu estava naquele momento conversando com um colega de trabalho, dizendo para ele: daqui a poucos minutos eu vou estar aí contigo.
e nós vamos seguir a nossa agenda do dia. E no momento em que eu entrego o telefone para minha esposa, eu não lembro mais de nada. Naquele momento, queridos, eu tive uma parada cardíaca. Só que eu tive uma segunda parada cardíaca. Eu tive uma terceira parada cardíaca. Aí eu tive uma quarta parada cardíaca. Aí eu tive uma quinta. Eu tive uma sexta. Eu tive 7 paradas cardíacas. Aí eu tive a 8ª. Aí eu tive a 9ª. Aí eu tive a 10ª. Aí eu tive a 11ª. A 12ª. E eu tive a 13ª parada cardíaca, uma atrás da outra, durante o período de 6 horas. O que ele quis dizer é que ele deu bastante trabalho no médico dele. E imagina, é uma pessoa que teve uma gastroenterite, que ao meu ver fazia atividade física, que tinha uma vida, nunca era uma coisa que a gente imaginava. De repente, eu estava saindo do andar, chegando na emergência do hospital de Gramado, e eu vi a esposa dele chamando, gritando, alguma coisa muito grave estava acontecendo. Em alguns segundos eu estava na sala, e por coincidência, ou o que a gente chama, hoje sem dúvida nenhuma de providência, foi justamente uma sala de reanimação. A gente estava no auge da pandemia, um movimento grande no hospital, e naquela manhã, de uma maneira incrível, aquela sala de emergência estava desocupada. E como estava muito cheio com pacientes Covid, eu tinha um local mais reservado, só para fazer um chorinho enquanto ficava pronto o exame dele. E daí, quando eu cheguei na sala, com certeza foi uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, foi o meu amigo que estava lá, aparentemente tendo uma convulsão. Mais para frente eu realizei que era um choque cardiogênico. O coração dele tinha parado de bater. Olhando, parece ser um quadro convulsivo, parece ser uma convulsão. Mas, com o passar do tempo, vendo sinais, eu vi que o coração dele não estava mais batendo. Daí, a gente estava em fase de emergência, a gente chamou o resto da equipe, logo tinha uma outra médica comigo, logo estava toda a equipe junto, pedi para a esposa esperar na sala do lado. E monitorizamos, começamos a fazer massagem cardíaca, pedi o desfibrilador, e naquele momento, quando a gente coloca a pá, a gente tem aquela visão se a gente pode dar um choque para o coração voltar ao normal, ou se não tem nada que a gente possa fazer, a não ser continuar a massagem cardíaca e alguma coisa assim mais para fazer carga de consciência, para as pessoas entenderem que a gente tentou alguma coisa. Mas, o segundo milagre, naquele momento que a gente colocou as pás, o coração dele estava batendo de uma maneira que ele chama de fibrilação ventricular. Ele tinha movimento, mas não tinha nada de impulso sanguíneo dentro do coração. E a gente deu o choque e o coração dele voltou a bater. Eu acredito que essa primeira vez durou uns 3 segundos e o coração dele parou de bater de novo. E a gente deu dessa vez mais 2 choques, no segundo choque voltou a bater de novo. Daí, todo o restante das coisas que a gente tem que fazer numa situação dessas, descobriu por que o coração tinha parado, exames, eletrocardiograma, uma gasometria, e são muitos detalhes técnicos que às vezes fica difícil de eu passar para vocês, mas tem alguns assim que eu vi assim claramente a mão de Deus ali. A gente precisava coletar sangue, só que naqueles momentos era difícil, e daí quando a enfermeira ia coletar um sangue arterial, o coração dele parou de bater de novo.
E daí a gente começou a massagem cardíaca, veio choque, o coração não voltou a bater. A gente continuou fazendo massagem cardíaca e a enfermeira tentando cortar o sangue enquanto fazia massagem cardíaca. E eu peguei o pulso dele no punho e eu vi que a massagem cardíaca estava sendo eficaz, porque eu sentia o sangue correndo na artéria dele. E eu pedi enquanto a enfermeira tentava na virilha, eu pedi uma agulha e na primeira tentativa eu consegui pegar. Eu sou médico, a minha experiência não é com certeza tão grande quando a enfermeira faz isso várias vezes por dia. Eu consegui pegar o sangue arterial na primeira vez. Conseguimos novamente fazer o coração voltar a bater, deu trabalho. E várias coisas foram acontecendo. Em determinado momento, o coração dele, a pressão dele começou a diminuir. A gente precisava de um acesso central. O acesso central é um acesso que a gente consegue colocar algumas medicações lá dentro do coração. E daí o coração dele estava batendo, apesar de a gente viu a pressão baixando, minuto a minuto. Daí eu peguei e comecei a pegar um acesso central. Deu tudo certo. Quando eu estava fixando na pele, o coração dele parou de novo. Daí a gente começou novamente, massagem cardíaca, mais um choque. E conseguimos reverter. Nesse momento, aparentemente, as coisas estavam estabilizadas. Coloquei já uma droga para fazer com que a pressão aumentasse. E daí eu fui falar com a família pela primeira vez. E isso deve ter passado, quem sabe, 20, 30 minutos. Eu não sei exatamente. Mas sempre quando tem um paciente grave, se aconteceu isso com vocês, e o médico vem naquela sala, é uma situação bem delicada, tanto para o médico quanto para a família. E para mim, naquele momento eu já sabia o que estava acontecendo, mas tem que passar as informações, e principalmente que o paciente estava extremamente grave, que não tinha como a gente dar uma certeza do que ia acontecer na sequência. E eu expliquei que tinha algumas decisões que os familiares tinham que tomar, e ele falou, não precisa fazer, faça. Pode fazer qualquer coisa. Mas não tem como a gente dar muitas explicações, por quê? Porque a gente tem que montar o trabalho e responder isso, não pode montar o trabalho e começar a fazer o que você pode fazer. E daí quando eu voltei para a sala, aquele acesso que eu tinha pego, que foi durante a massagem cardíaca, estava fechado. E como eu já tinha autorizado a enfermeira, estava fazendo um trombolítico, que é uma medicação para desobstruir, quando você tem um infarto, numa artéria periférica. Não tem nenhum efeito, mas como não tinha acesso central, precisava ser feito. Só que o problema é que o batimento cardíaco e a pressão dele estava diminuindo, então a gente não tinha opção, a gente precisava novamente de um acesso central. Eu não sei quanto de vocês é da área de medicina, que assim, da área de saúde, vai entender isso melhor, mas o que acontece? Eu precisava pegar, eu não tinha opção, eu precisava pegar um acesso central, só que eles estavam fazendo uma medicação que faz com que o sangue não coagule, para tentar desobstruir aquele coágulo que tinha no coração. E a gente não tinha uma verificação ainda, porque a gente não tinha como fazer hemodinâmica, cateterismo no hospital, a gente não tinha como fazer, mas pela clínica dele a gente estava fazendo essa medicação. E daí eu falei assim, não tem como pegar um outro acesso central com ele fazer trombolítico, porque o trombolítico faz com que você não consiga mais ter coagulação. E daí a enfermeira falou, doutor, o senhor conseguiu tão rápido, as 2 vezes, tenta de novo. E eu falei, poxa, mas ele está fazendo trombolítico. E daí ela falou, e que opção a gente tem? E a pressão, que inicialmente estava um pouquinho alta, 13 por 8, por causa da medicação que estava fazendo, começou a baixar, 8 por 6, e nesse momento estava 6 por 3. Eu falei, realmente a gente não tem opção. Daí eu peguei novamente, acesso central do outro lado. Consegui pegar de novo. Primeira vez foi simples de pegar também. Só que, novamente, quando estava finalizando, o coração dele parou. E vocês não imaginam o desespero que foi, a tensão que foi. Não simplesmente por ter um paciente, porque infelizmente naquela noite eu tinha feito 3 atestados de óbito. Isso é uma das coisas tristes de trabalhar dentro de uma emergência, principalmente dentro de uma pandemia. Mas só que agora não era simplesmente um paciente, era meu amigo que estava ali. E quando aconteceu isso, novamente a gente perdeu o acesso central. Já a ficção estava tudo certo, mas a gente perdeu. E daí eu pedi, não, me dá outro, porque a gente não tinha opção. A coração dele ia parar de bater a qualquer momento.
E daí a enfermeira disse, não, doutor, não tem. Eu falei, busca na farmácia. Daí eu olhei assim e vi que talvez não desse tempo de ir na farmácia e voltar, porque a pressão dele já estava chegando no limite inferior. E daí eu peguei aquele mesmo kit e peguei novamente o acesso, fiz tudo de novo, e a gente conseguiu pegar acesso dele. Não colocamos as drogas que era necessário e imediatamente a gente conseguiu manter uma pressão adequada. Como eu falei, se você é da área de saúde, você sabe do que eu estou falando. Talvez quem não é tenha uma ideia, porque algumas coisas são mais técnicas. Mas, com certeza, como médico, foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. E voltei ali para falar com a família que ele estava estabilizado. E daí, algumas coisas a gente começa a se dar conta. Porque tem a minha área técnica, que estava trabalhando ali com aquelas pessoas, com aqueles técnicos que estavam acostumados a fazer aquele trabalho em função do tanto que tinham feito durante a pandemia. Então tinha uma equipe qualificada assim. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que tinha toda a questão familiar. E daí a gente começa a ter um tempo, a gente começa a pensar também. Quando vítimas de 13 paradas cardíacas e de 17 choques de desfibrilador no peito, nós entendemos algumas coisas. Naquele dia, dos vários aprendizados que nós tivemos, talvez o maior deles foi o poder da oração. Quando tudo começou a acontecer, na primeira das 13 paradas cardíacas, a primeira coisa que a minha esposa fez, como uma mulher virtuosa, ela se ajoelhou no canto da sala e começou a orar. No momento em que ela terminou a oração dela, ela ligou para algumas pessoas próximas a nós e começou a pedir orações. Talvez vocês conheçam, talvez vocês fazem parte. Existe um grupo de oração da nossa igreja, de uma pessoa chamada Fernando Luz. Nesse grupo de oração fazem parte mais de 15 mil pessoas. E naquele dia, eu tive milhares de pessoas orando por mim. Aconteceu um episódio muito singular neste dia, além das situações que já foram relatadas aqui. Na minha 13ª parada cardíaca, portanto, algo mais ou menos como 5 ou 6 horas após a primeira parada cardíaca, eu tive algo que eu aprendi com os médicos posteriormente, que se chama de assistolia. A sistolia é quando o coração ele para de bater, e para nós, ou para mim, que sou leigo, a sistolia é quando o monitor cardíaco mostra aquele traço reto e aquele bip longo. Possivelmente vocês já viram em algum filme, em alguma gravação. Eu tive uma sistolia. Naquele momento, uma enfermeira comentou comigo, algumas semanas depois, de que, como o próprio Daniel costuma dizer, a equipe se abateu. Porque depois de 6 horas lutando pela vida, através de sucessivas paradas cardíacas, eu fui a óbito. Eu morri. Uma enfermeira chamada enfermeira Neuza, que é a enfermeira que, quando eu tinha a idade dos filhos do Dr. Daniel, coletava sangue de mim, uma enfermeira experiente, que
que me conhecia desde criança e que estava participando daquele momento, começou a chorar. Começou a chorar porque ela havia perdido um amigo. Começou a chorar porque ela conhecia meus pais, a minha esposa. E ela me contou de que naquele momento os médicos iniciaram uma espécie de semicírculo, dando as mãos, e eles gostariam de naquele momento fazer uma oração por mim, antes de dar a notícia do meu óbito para minha esposa e para os meus pais. E naquele momento eu entendi de que quando o médico diz eu não tenho mais nada para fazer, Deus diz, agora é a minha vez de agir. E naquele momento, sem que ninguém encostasse em mim, aquilo que era apenas um corpo deitado na maca, eu sentei na cama e comecei a conversar com os médicos e com os enfermeiros. A gente estava indo na emergência. Em determinado momento, um amigo da família, o doutor, me levou, chorou, se apresentou. Eu já conhecia ele por nome, mas nunca tinha visto ele. Ele se apresentou e falou, Daniel, a gente está entrando em contato com outros hospitais que tem mais recursos que você daqui, realmente, o Hospital de Gramado, tem o básico, mas falta muito recurso lá. E ele falou, a gente tem como fazer a transferência. Eu falei, bom, só um pouquinho. Eu não consegui até agora estabilizar ele para tirar aqui da emergência e levar para a UTI. Ele não tem condições nenhuma de sair do hospital. Ele não consegue tirar ele daqui e chegar na ambulância. E nesse mesmo ponto, nesse mesmo momento que eu estava conversando, o técnico de enfermagem chegou para mim e falou, Daniel, doutor, parou de novo. Quando eu estava indo, o pai do grupo pegou no meu braço e falou assim para mim, não deixa meu filho morrer. Eu não sei se eu falei uma palavra para ele. Talvez eu vou fazer o possível. O que a gente fala com o pai quando fala isso sobre um filho? E a gente voltou lá e novamente o mesmo processo, e ele nunca ficava estável mais do que 20, 30 minutos e o coração parava de novo. E depois a gente ficou sabendo, teve um infarto, daqueles tipos de infarto que a gente chama de fulminante. Se ele estivesse na esquina, não teria nada para ser feito. Se ele estivesse em casa, em qualquer lugar, provavelmente se ele estivesse no hospital, no andar, se não estivesse na sala de emergência, não teria nada que a gente pudesse fazer para ele. E a gente vê o processo, desde uma gastroenterite na noite anterior, desde a esposa ter me ligado, ter insistido, porque eu sei que insistiu para vir para o hospital, de ele ter chegado no hospital, de eu ter colocado ele na sala de emergência, de eu ter visto meus pacientes e voltado, chegado ali exatamente quando isso aconteceu. A gente viu em muitos momentos a providência de Deus. E chegou um momento que a gente conseguiu estabilizar ele. Já tinha feito trombolítico, a gente sabe hoje que já um pequeno acesso dentro daquele trombo foi o suficiente para manter o coração dele batendo. E a gente decidiu então, depois de creio que 6 horas, tirar ele da emergência e levar para a UTI. Colocamos todos os equipamentos, fomos andando com ele na UTI até chegar, subir para o andar superior, pegamos o elevador. Quando chegamos na UTI, colocamos ele para outra maca, isso com o coração dele batendo. De repente, quando eles estavam organizando o restante dos equipamentos, das medicações, alguém fala, doutora, porque daí tinha a médica da UTI. Foi interessante esse ponto, porque um pouquinho antes eu tinha ligado para a médica da UTI. E de manhã ela tinha descido, tinha visto o caso grave, que ele era um paciente novo, e me falou, não, a gente vai reservar um leito lá no UTI para ele. O paciente está saindo dentro alto, eu vou deixar esse leito para ele. E daí 2h da tarde, 2h30 da tarde, eu ligo para ela e falo, a gente vai subir com o paciente. E ela, sério? O que diz assim, ainda está vivo. Não era uma coisa que a gente imaginou, que ela imaginou que fosse ser possível, para vocês entenderem exatamente a gravidade da situação.
A gente está falando de muitos detalhes, e alguns textos, alguns não, mas para vocês entenderem o que se passava com a equipe. Porque, infelizmente, no hospital a gente perde paciente todos os dias. Mas essa história, na minha vida, não se repetiu. Eu nunca vi nada parecido. Nunca a gente chegou lá no UTI, e foi isso que ele estava falando. Quando a gente colocou ele naquela maca, daí o técnico de enfermagem falou de novo: doutora, parou de novo. Só que quando a gente viu o monitor, tinha aquela linha que a gente vê em filme, que acontece quando a vida acabou. Quando isso aconteceu, realmente baixa a moral da equipe, porque depois de ficar tentando e trabalhando e correndo atrás durante 6 horas, fazendo muito esforço, muitos altos e baixos, aquilo assim baixa a moral da equipe, porque foi a primeira vez na minha vida que eu consegui tirar um paciente de uma assessoria. Isso acontece? Acontece, mas é uma coisa difícil, é uma coisa rara. Um paciente que está sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de batimento e sem nenhum tipo de função neurológica, função elétrica no coração, voltar o coração a bater, eu não tinha visto. Naquele momento, então, realmente a gente começou a cada um tomar sua posição para voltar a fazer massagem cardíaca, já desiludidos, com as poucas chances de ter algum retorno dos nossos esforços. Antes da gente começar a fazer massagem cardíaca nele, ele sentou na mão. E daí todo mundo ficou acordo. O que a gente faz agora? Não tem mais como fazer massagem cardíaca. Na realidade, a gente começou a segurar, ele tentou falar, e a gente acalma, Guto, calma, deitamos ele de novo. E daí não tinha mais massagem cardíaca. E o coração dele estava batendo em ritmo regular. E eu permaneci ali por mais 1h30, quase 2 horas, o coração dele sempre batendo de forma regular. E todo mundo tem a dúvida, Guto. O que você pensou, o que você viu durante esse tempo? Queridos, foram aproximadamente 8 horas, onde para mim eu vivi apenas um sono, exatamente como a Bíblia nos diz. Eu adormeci, talvez alguns poucos segundos antes da minha primeira parada cardíaca, e eu acordei aproximadamente 8 horas depois da minha última parada cardíaca. Eu não tive medo de morrer, eu não tive dor, eu não tive angústia, eu não tive nada. Eu simplesmente estava dormindo. E quando eu acordei, depois de 8 horas de uma luta inconsciente pela vida, haviam médicos e enfermeiros em volta de mim e eles me perguntavam: você consegue mexer as suas mãos? E eu dizia: sim, consigo. Você consegue mexer os seus pés? Você sente os seus pés? E eu não entendia o porquê de todas aquelas perguntas, afinal eu não sabia o que havia acontecido. E aí, quando uma das enfermeiras me pergunta: você sabe aonde você está? E você conhece esta pessoa? Apontando para o meu pai, eu disse: é claro que eu conheço. Ele é o meu pai. Por que eu não reconheceria ele? E aí o Dr. Daniel disse para mim: Guto, você já olhou o seu peito? E quando eu vi marcas de choque da altura do meu pescoço até mais ou menos a altura da minha costela, eu tive uma pequena ideia da jornada
nada que havia se passado naquele período. Eu gostaria de te convidar, a Gi para cantar uma música para a gente. Pode ser? Essa música nós cantamos no início do culto. A nossa tradução diz que foi assim que eu aprendi a confiar no amor de Deus. Mas a versão em inglês ela é um pouco mais ampla, porque a versão original, o que o autor estava pensando no momento que ele escreveu na música. E ele se baseou no verso de Romanos. E vai estar aqui a legenda para vocês. E vai estar todas as fotos do livro para vocês acompanharem. Para nós lembrarmos que é assim. É através das dificuldades, é através das montanhas, é através dos vales que a gente aprende a construir realmente na nossa mente a confiança em Deus. I had so many fears and sorrows, I had questions for tomorrow. There have been times I did all right wrong, but in every situation God gave me blessed consolation. And He only gave me trials to make me strong. Through it all, I have learned to trust in Jesus. I have learned to trust in God. So I thank God for the mountains, and I thank God for the valleys, and I thank God for the storms He brought me through. I never had a problem. How will I know my God can solve them? How will I know how faith in my God can do? I'm singing through it all. Through it all, I have learned to trust in Jesus. I have learned to trust in
Eu acho que todos nós já ouvimos falar de Albert Einstein, esse cientista tão famoso. Um dia ele disse assim: existem apenas duas formas de nós enxergarmos a vida. Como se nela não existissem milagres, ou como se nela tudo fosse milagres. Eu particularmente acredito de que na nossa vida o Espírito Santo de Deus continua fazendo milagres. Assim como há 2000 anos atrás, Jesus passou por esse mundo, tocava num coxo, o coxo andava, tocava num cego e um cego enxergava. Quando nós infartamos e quando nós passamos tão próximo da morte, nós nos damos conta de que nós nos preocupamos neste mundo muito com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo, e nós nos preocupamos muito pouco, né, Denise, com a vida eterna. Quanto tempo por dia, na nossa rotina, nós nos preocupamos com as coisas daqui e nós deixamos de nos preocupar com aquilo que vai nos levar para a eternidade? Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus pais, eu amo a ti e a tua família de uma forma tão grande que passar talvez 60, 70 ou 80 anos ao lado dessas pessoas é muito pouco para expressar o tamanho do amor que eu tenho por eles. Aquela menina é tua filha? É tua prima. Qual é o tamanho do amor que tu tem por ela? Imenso. 50 anos de relacionamento com ela é muito pouco pro tamanho do amor que tu tem por ela, né? Precisar a eternidade. Amém. Que nós estejamos a cada dia mais preocupados com a eternidade e não com esse mundo de hoje. Quando a gente faz uma oração, Deus pode responder imediatamente com sim e com não, ou com espere talvez. Quando a gente faz uma oração, a gente não sabe qual vai ser a resposta de Deus. Eu passei por uma pandemia, nós passamos por uma pandemia, e eu estava na linha de frente atendendo todos os dias e vendo pessoas morrer todos os dias. Para cada paciente, uma oração, que às vezes Deus respondia com sim. Deus respondeu muitas vezes com não também. Mas
Mas eu, como médico, eu fazia aquilo que eu fui treinado para fazer. E orava, e era o que eu podia fazer. Os familiares podiam orar, e era isso que a gente podia fazer. Mas naquele dia, com certeza, eu nunca orei tanto na minha vida. E foi tantos sims que eu vi, foi tantos nãos que eu vi, que a única coisa que eu podia fazer era orar. A oração tem poder, irmãos. Amém. E naquele dia, eu senti claramente o poder da oração. Eu tinha compromisso com a minha esposa, tarde, e eu falei, agora, eu não sei quando eu voltei para casa, só a situação é grave, eu não sei qual vai ser o desfecho. A gente ora pedindo para que a resposta seja um sim, para que aquilo que a gente está pleiteando com Deus seja respondido. Mas hoje a gente sabe a resposta e quão maravilhoso foi a resposta que Deus deu. Mas naquele momento, eu não sabia. Irmãos, ontem a gente estava jogando tênis. Naquela semana eu dei alta para uma paciente que 4 semanas atrás teve um infarto dentro do hospital. Teve todas as precauções, todas as condutas, e o infarto dela nem de perto foi grave que o teve. E 4 semanas depois eu dei alta, mas a paciente cheia de sequelas neurológicas, motoras. Ela não conseguia falar, entendia o que a gente falava, mas não tinha nenhuma fala, não conseguia se mexer na cama. E o infarto que ela teve não foi nem de perto, numa área tão comprometedora como o teve. E ele está aqui. Vocês decidem como é que teve problema neurológico. A parte física ganhei, né? Mas foi difícil, não foi fácil não. Queridos, a minha esposa diz que eu tenho algumas sequelas, mas eu digo para vocês, elas são desde o nascimento, não são do meu infarto. Podem acreditar. Eu tenho me perguntado depois deste dia, por que as orações que foram feitas por mim foram respondidas e foram aceitas? E eu tenho me perguntado por que talvez as orações de várias pessoas aqui, algumas tenham sido respondidas e outras não. Vocês sabem qual a conclusão que eu cheguei? Eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu li a última página da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22. Eu tive a certeza que tudo vai terminar bem. E se por acaso ainda as coisas não estão totalmente bem como nós gostaríamos, é porque o fim não chegou. Mas em Apocalipse 21 e 22 está escrito, ou está descrita a Nova Jerusalém. E a cidade onde nós todos vamos morar. Só que, irmãos, há um detalhe. A cidade ainda está vazia. E os candidatos a um dia morarem lá somos eu e vocês. E nós precisamos a cada dia pensar mais na eternidade e menos no hoje. Quero dizer para este doutor e para vocês de que hoje eu estou aqui pelo milagre de Deus. Aquele mesmo Deus que fez milagres há 2000 anos atrás, quando nessa terra andou. E que hoje eu estou aqui porque Deus usou um médico chamado Dr. Daniel Dornelles, e eu fui salvo pela misericórdia de Deus e pela persistência
e pela fé de um médico. Em 1 São João 4,9 está escrito: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver mais por ele. Aquele dia foi cheio de milagres. Cada detalhezinho, quando a gente olha para trás das coisas que aconteceram, foi a mão de Deus que salvou a vida do culto e com certeza fortaleceu muito a vida. E no dia seguinte, quando ele estava indo para Porto Alegre, a gente levou ele de ambulância até o helicóptero, e o helicóptero estava tudo nublado em cima, e os familiares dele que montaram essa experiência, que foram atrás da ambulância até chegar lá no local onde o helicóptero ia sair, e na hora que o helicóptero estava com tudo dentro dele, um dia nublado, com o teto fechado, simplesmente se abriu e apresentou a área de sol no local onde o helicóptero estava subindo. São pequenas coisas, mas que mostram assim: não, meu filho, eu estou aqui, eu estou presente. 4 horas da tarde, depois de ver que depois daquele momento quando já não tinha o que fazer. Quando tinha o que fazer, a gente fez aquilo que a gente treinava para fazer. Mas quando chegou um momento que não tinha mais o que fazer, e Deus fez com que as coisas se normalizassem, o batimento cardíaco normal, e eu fiquei por mais de 1h30, 2 horas lá vendo, e sempre normal, eu pensei: vou para casa. Fui para casa porque o milagre já está feito. Eu fiquei preocupado durante todo esse tempo, as 8 horas que eu fiquei sempre junto, mas naquele momento, depois de 1h30, me condenando, o milagre já foi feito. Eu fui para casa, voltei, e daí quando cheguei, na história que ele contou, Dani, o que aconteceu, Dani? E eu falei: tu não lembra? E ele falou assim: eu lembro que eu estava fazendo um chorinho. E daí eu falei para ele: Guto, tu viu teu peito? Dani, tu me chocou, Dani. Choquei, meu Deus. E naquele momento eu fiquei muito agradecido. Por quê? Porque ele recebeu os milagres, mas eu também recebi cada um desses milagres que eu vi acontecer durante aquele dia e durante as nossas vidas ali para frente. Eu sou muito grato. Naquele momento, quando tudo começou, eu confesso para vocês, tinha uma médica junto comigo, eu falei: doutora, a senhora pode assumir? Ele é meu amigo, é difícil fazer isso. Só que eu falei isso, treinar com isso, de repente eu já tinha tomado conta de novo, mas eu não tinha ideia de que aquele dia ia ter tantos milagres, ia fortalecer tanto a minha fé, que foi o resultado para mim, foi a condição da minha vida. E na tua vida, meu amigo, o que aconteceu? O que mudou na tua vida? Em 2 Timóteo 4:7 está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O fortalecimento da minha fé e a certeza de que eu quero a vida eterna foram as principais mudanças. E hoje, a cada sábado que nós somos convidados, a gente recebe o grande presente, que é poder compartilhar essa história e talvez poder, de alguma forma, assim como eu recebi 17 choques, chocar algumas pessoas ouvindo essa história. Faz a oração final para nós. Vamos cantar junto o hino Cuidará de Mim Também. Conforme for passado na tela, você pode se levantar.
Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que hoje nós temos de compartilhar com nossos irmãos o milagre que Tu fizeste em minha vida e os milagres que Tu continuas fazendo, Senhor, neste mundo. Querido Deus, que cada um possa sair desta igreja nesta manhã com a certeza de que Teu Santo Espírito continua entre nós, continua operando milagres, e que nós, Pai amado, tenhamos a certeza de que a oração intercessora é absolutamente poderosa. Querido Deus, que Tu nos dê a certeza de que aquelas orações que eventualmente não são atendidas são exclusivamente porque o fim ainda não chegou. Nos dê a certeza, Pai amado, que Tu tens cuidado de tudo, que Tu, Pai amado, tem cuidado de cada detalhe. Nos dê a certeza, Pai amado, de que porque Tu és um Deus de amor, um dia viveremos eternamente ao Teu lado, sem pranto e sem dor. Que tenhamos, Pai amado, um restante de sábado abençoado pela Tua santa presença. É o que Te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. O doutor Daniel e o culto vão estar à porta, cumprimentando todos ao salão. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Você e o doutor Daniel continuem dando esse testemunho. Esse testemunho é muito bom. Me impactou muito a primeira vez que eu escutei lá na sede, por isso que eu te convidei aqui. E os testemunhos são a melhor pregação que existe. Deus os abençoe desse ministério de vocês. Muito obrigado às esposas também que acompanharam seus maridos. E Deus os abençoe. Eles vão estar cumprimentando.